Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. O epíteto Abif. Por Albert Mackay, centenas de maçons têm o costume quase diário de se referir à palavra Abif, ou a vem se referir, sem ter uma ideia aproximada de seu significado ou derivação. No entanto, é uma palavra muito importante que penetra a história maçônica para deixá-la em tais trevas e, portanto, uma tentativa de elucidar seu verdadeiro significado não pode ser totalmente desprovida de interesse para o estudante maçônico. Abif é um epíteto que foi aplicado em a escritura ao famoso construtor que foi enviado a Jerusalém pelo rei Irão de Tiro para supervisionar a construção do templo. A palavra, que no hebraico original é, e que pode ser pronunciada Abiv ou Abif, é composta pelo substantivo no estado construtivo, Abi, que significa pai, e o sufixo pronominal Vish, que, com o som vocal acima, soa como Ivou-se, isso significa dele, de modo que a palavra assim composta Abif literal e gramaticalmente significa seu pai. A palavra é encontrada em Crônicas 16, na seguinte frase: os caldeirões, as pás, os ganchos e todos os seus instrumentos fizeram de Irão seu pai para o rei Salomão. A última parte deste verso está no original da seguinte forma: Lutero tem sido mais literal em sua versão desta passagem do que os tradutores em inglês, e parece assumir que a palavra Abifa considera simplesmente como uma denominação ou sobrenome, mantém a forma hebraica, portanto sua tradução é a seguinte: Irão Abif Mashte den Konig de Salomo. A versão sueca é igualmente precisa e, em vez de Irão, seu pai, nos dá Irão Abiva Vulgata Latina, como na versão em inglês, as palavras se tornam Irão Paterejos. Duvido que Lutero e o tradutor sueco tenham acertado o tratamento da palavra Abif como uma denominação. Em hebraico, a palavra Ab ou pai é frequentemente usada honoris causa, como um título de respeito, e pode significar amigo, conselheiro, sábio ou alguma outra coisa equivalente. Assim, o Dr. Clark, comentando a palavra Abrech, em Gênesis 43, diz: pai parece ter sido um nome no cargo, e provavelmente o pai do rei ou o pai do faraó poderia significar o mesmo que o ministro do rei entre nós. E na mesma passagem em que essa palavra Abif é usada, ele diz: pai é frequentemente usado em hebraico para significar um inventor principal, operador principal. Gesenius, o distinto lexicógrafo hebraico, dá a essa palavra significados semelhantes, como benfeitor, professor, e diz que em árabe etíope se fala de alguém que se destaca em alguma coisa. Esse costume idiomático foi seguido pelos hebreus, como Bustorff nos diz, em seu léxico talmúdico, que entre os talmudistas Abba, pai, sempre foi um título de honra e cita as seguintes palavras de um tratado dos famosos Maimônides, que, ao falar dos graus, ou graus em que os médicos rabínicos estavam divididos, diz: a primeira classe consiste na de cada um que leva seu próprio nome, sem nenhum título de honra, o segundo do chamado rabino, e os homens dessa classe também recebem o apelido de Abba, pai. Novamente, em Crônicas 13, Irão, rei de Tiro, em referência ao próprio Irão, filho da viúva, embora a continuação seja mencionada em referência ao rei Salomão como seu pai ou Abif na passagem já citada, ele escreve a Salomão: e agora enviei um homem habilidoso e experiente, Irão, meu pai. A única dificuldade nesta frase está no prefixo da letra Lamed, antes de Irão, que tem as palavras Luram Abi como significando para Irão, meu pai, em vez de Irão, meu pai. Lutero tem a visão correta deste tópico novamente e traduz a palavra como uma denominação. Portanto, sem Ishnum e nem veis em man, der Berstand at, Irão Abif. Ou seja, então agora eu lhe envio um homem sábio, que tem entendimento, Irão Abif. A verdade é que suspeito, embora ele tenha escapado de tudo. Comentaristas, que Lamed nesta passagem é um caldeísmo que às vezes é usado por escritores hebreus posteriores, que empregam incorretamente o sinal dativo pelo acusativo após verbos transitivos. Assim, em Jeremias 11:2, temos essa construção:
Vaiakash Rabi Tabashir Jeremiahu, isto é, literalmente, e o capitão da guarda levou para Jeremias, onde, ele, ou para, é um caldeísmo redundante, a verdadeira representação deve ser, e o capitão da guarda levou Jeremias. Outras passagens semelhantes são encontradas em Lamentações 4. 5, Trabalho 5, 2, etc. Da mesma forma que Pult antes de Iram, suposto tradutores ingleses fizeram a preposição para um pouco redundante uma forma do caldeu. A seguir a frase deve ser lida da seguinte forma: enviei um homem astuto e compreendido, ou se for considerado como uma denominação, deve ser Iram Abi. De tudo isso, concluo que a palavra a, com seus diferentes sufixos, é sempre usada nos livros de Reis e Crônicas, referindo-se a Iram ou Irão, o construtor, como um título de respeito. Quando o rei Irão fala dele, ele o chama de meu pai Irão, Irão Abi, e quando o autor do livro de Crônicas está falando de pai de Salomão, ele se refere, seu pai, a Irão Abif. A única diferença é feita pelas diferentes denominações dos pronomes miis em hebraico. Ambos os reis de Tiro e Judá mantinham o relacionamento honroso de Abo pai, como equivalente a um amigo, conselheiro ou ministro. Ele era os maçons estão, portanto, absolutamente certos em se recusar a adotar a tradução da versão em inglês, na preservação, seguindo o exemplo de Lutero, da palavra Abif como denominação, sobrenome ou título de honra e distinção concedida ao principal construtor do templo.